Olá, igreja, sejam muito bem-vindos à sua casa. Hoje estamos muito felizes porque juntos podemos celebrar o nome de Jesus. O mês de julho está começando e nesse mês de julho nós temos uma notícia muito especial. Estamos vivendo uma nova série. E cada série que nós vivemos, nós crescemos. E cada série que nós vivemos, nós evoluímos, nós vamos adiante. E nesse coração, e nesse formato, e com essa mesma empolgação, sabe, eu quero te convidar nesse momento a baixar a tua cabeça e vamos orar juntos, amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pelas expectativas que Tu colocou no nosso coração, Pai. Nos faz realmente ver, Pai amado, a transformação que existe em Ti, Pai querido. Nós queremos crescer e vivermos algo mais, algo mais. Existe algo mais para a tua vida, amém? Amém. Existe algo mais para a tua vida. Eu preciso que você agora, a partir desse momento, viva esse algo mais. Deus quer te entregar algo mais, sabe? Então vamos louvar o Senhor Jesus com o nosso coração, com as nossas intenções, sabe? Porque Deus tem algo mais para nos entregar hoje, amém?
noite cai e o medo vem, posso ouvir o teu chamar. Quando não há fé, nem esperança, tu vem me segurar. Se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, esse é o som do teu amor. Em todo tempo tu permaneces, mantendo a promessa em mim. Não posso fugir, pois já começou e tu vais concluir. Se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, esse é o som do teu amor. Diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. Se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecado ecoa no meu ser, esse é o som do teu amor. Se eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra me resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar.
disseste, o véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino e tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Uau, que momento! Que momento de louvor e adoração sensacional. Sabe, Deus sempre nos surpreende, Deus sempre tem algo para ministrar nos nossos corações. E hoje eu quero te dizer algo muito importante. Vamos para o nosso momento de generosidade e nós queremos falar algo muito importante ao teu coração. É algo mais realmente para esse tempo. Amém? Aqui no nosso momento de generosidade você pode exercer sua generosidade, os seus dízimos e ofertas através do QR Code que nós temos aqui na lateral, sabe? Através do Pix que nós temos, as nossas contas estão aqui expostas. Você pode apontar o seu banco, abrir o seu aplicativo do seu banco, apontar e escanear o nosso QR Code, ok? Nós temos tudo aqui que você precisa para exercer sua generosidade, sabe? E por que exercer generosidade? Porque através da sua generosidade nós podemos ir mais longe, nós podemos fazer mais, sabe? Com muita alegria nós exercemos essa semana o poder da igreja primitiva e nós fizemos o nosso primeiro envio de missões financeiras, sabe? E por que nós podemos fazer isso? Porque você é um ajudante, você é aquele que envia pessoas, você é aquele que manda pessoas para todos os lugares do mundo para que Jesus seja conhecido. Não existem fronteiras para nós, porque nós sempre esperamos algo mais, amém? Notícia muito boa para essa semana também, que acontece de acordo com a tua generosidade, porque a tua generosidade é algo vivo no teu coração. O que acontece? A partir da semana que vem, dia 11, estaremos juntos presencialmente. Uau! Estaremos juntos presencialmente para louvar e exaltar o nome de Jesus, sabe? Agora juntos, pessoalmente, vendo o rosto de cada um, sabe? Abraçando com os olhos, afinal de contas não podemos abraçar ainda, mas abraçando com os olhos, sabe? Quero te dar um conselho, sabe? Para esse culto da semana que vem, leva uma garrafinha, tá bom? Leva uma garrafinha para que você possa beber a sua água sem risco, sem colocar ninguém em risco e nem se colocar em risco, amém? Outro ponto muito importante é que nós só podemos permitir a entrada de pessoas com máscara, então vai lá, bota tua máscara, tua garrafinha, tua Bíblia e vamos juntos para a igreja, porque existem coisas que só acontecem na igreja, amém? Vai ser sensacional. Uau, mal vejo a hora de poder me conectar e estar com você na semana que vem, no dia 11, às 18 horas, no auditório do Jockey Class Hotel. Ali onde foi nossa primeira noite de interesse, nosso primeiro culto de celebração, sabe? Ali onde aconteceu aquele evento,
nós estaremos nos reunindo, tá bom? Vamos juntos nos conectar. Esteja ligado nas células, porque as células também vão estar transmitindo essa mensagem. Estaremos juntos dia 11, diz comigo, dia 11, domingo que vem, juntos às 18 horas, no auditório do Jockey Class, ali na Jockey, no bairro Jockey, na Rua Homero, na verdade, ok? Vamos juntos celebrar o nome do Senhor Jesus presencialmente, juntos, fazendo que o reino cresça, amém? Devido à sua generosidade, nós podemos ir além, nós podemos viver o algo a mais de Deus para essa terra e para esse tempo, amém? E sem muita demora, eu não quero demorar, eu não quero levar muito tempo, porque realmente Jesus tem algo muito grande para trazer para a tua vida. Vamos ao momento da palavra do Senhor Jesus. Então aí onde você está, acalma o teu coração, acalma os teus ânimos para receber aquilo que Deus tem para entregar para você nesse tempo. Você acredita nisso? Juntos acreditamos, então vamos em frente, viver o algo mais, nossa primeira ministração dessa série que vai ser incrível. E Deus tem muito a falar ao nosso coração através dessa série tão incrível que vai ser. Sabe, eu tenho certeza que Deus quer falar muito contigo. Nós teremos aí uma série com 5 ministrações, ok? Essa vai ser a última ministração que faremos 100% online, isso é maravilhoso de saber. Na verdade, a partir de agora nós estaremos presencial e online e vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. E sem muita demora, vamos ao que interessa, na verdade, vamos entrar aqui na série, vamos realmente agora dar um pontapé inicial, porque Deus tem uma coisa muito importante para falar com você durante esse mês, até o meio do mês que vem. Deus tem algo muito importante para falar para o teu coração. Ei, existe algo a mais, as coisas não estão no fim, o tempo não acabou, sabe? Às vezes nós nos deparamos com ansiedade tão forte no nosso coração, pensando que tudo já foi, que tudo acabou. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe algo mais. Deus tem algo mais para te entregar. Deus tem sempre algo mais para fazer. Sabe, inúmeros grandes homens de Deus pararam um pouco no tempo, às vezes, durante suas jornadas, e pensaram que o tempo já tinha acabado, que já tinham feito o que tinha que ser feito. Mas nunca foi assim, como realmente Deus não queria que isso fosse verdade no coração deles, na vida deles, e não quer que seja verdade na nossa vida. Vamos sempre estar dispostos a viver o novo de Deus, o algo mais. Existe algo mais, amém? E para começar a nossa ministração, eu quero que você já abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Vai aí abrindo a tua Bíblia, enquanto nós vamos conversando um pouco. Aqui o texto vai retratar um momento em que Barnabé foi enviado para a cidade de Antioquia, junto com seu discípulo Paulo. Na verdade, ele já estava lá e foi buscar Paulo para ir para lá com ele também. E eles estavam lá ensinando o povo de Deus já há 1 ano naquele lugar. Há 1 ano que eles estavam ensinando, já tinham ganhado muitas pessoas para Jesus e muitas pessoas tinham se conectado com Cristo, muitas pessoas tinham tido um encontro com Deus. E nós vemos aqui nesse texto uma coisa muito incrível. Talvez você não entenda as origens de onde você veio, talvez você não entenda a genética, o DNA de onde nós viemos, mas nós falaremos sobre isso agora, amém? Acredito que você já tenha abrido a sua Bíblia aí na sua casa e vamos juntos para essa leitura, amém? É um trecho muito curto, vamos juntos. Versículo 26, capítulo 11 do livro de Atos, diz o seguinte: E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja de Antioquia, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Uau! Daí vem as nossas origens. Antes de nós sermos conhecidos como cristãos, nós tínhamos outro nome. Éramos chamados de aqueles do caminho. E eu acho isso sensacional. Sabe, quando eu vejo isso, quando eu leio isso, quando eu vejo na palavra de Deus, ali no livro de Atos, algumas vezes mencionada essa questão de o caminho, gente, meu coração queima por saber que aqueles que estão no caminho são aqueles que tiveram um encontro com a verdade, que nos levou ao caminho, que nos guia até a vida. E essa vida é com Deus. O caminho, a verdade e a vida que está em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós somos aqueles do caminho. Esses somos nós, que posteriormente lá em Antioquia, pela primeira vez, fomos chamados de cristãos.
Isso, Paulo e Barnabé estavam naquele lugar. Incrível que uma curiosidadezinha é que isso é citado mais 2 vezes na palavra de Deus, um ainda no livro de Atos e outro na primeira carta de Pedro, onde é citado essa palavra cristão, ok? E daí vieram as nossas origens. Nós somos cristãos exatamente por isso, amém? Mas, Rômulo, o que se entende que seja um cristão? O que se entende sobre o cristianismo? O que a gente entende que seja o cristianismo, que seja ser um cristão? Sabe, uma coisa muito básica é que se formos dizer as características do cristianismo, nós devemos pelo menos afirmar os seguintes pontos. Primeiro, o cristianismo é a fé em que Deus se revelou em Jesus de Nazaré e que por meio deste a humanidade é presenteada com a possibilidade de se salvar, de ser salva e viver em plena comunhão com a criação e com seu Deus. Segunda coisa que nós devemos citar, afirmar, se nós vamos falar sobre o cristianismo, é que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. São nossas convicções. O batismo nas águas simboliza o nascimento de uma nova criatura. Outra é que Jesus preparou morada no céu e um dia voltará para nos buscar. Amém? Buscar os santos. Outro ponto que nós devemos afirmar é que a salvação vem através da confissão de fé, assim como diz lá em Romanos 10, versículo 9, que diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso que diz a palavra do Senhor Jesus. Lá no capítulo 10, versículo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala isso. Vocês serão salvos se vocês confessarem com as suas bocas, ok? Que Jesus Cristo é o Senhor, com todo o seu coração e que Ele ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. Se você confessar isso, você é salvo. Mas, Rômulo, é tão simples assim? É simples assim. Exatamente simples dessa forma. E eu quero dizer isso para você com toda a convicção do mundo. Por quê que eu posso dizer isso para você com toda a convicção do mundo? Porque a palavra do Senhor, quando Ele fala, envia os discípulos às suas jornadas de 2 em 2, como diz na palavra de Jesus, quando Ele envia esses discípulos, Ele diz que é para eles irem e espalharem as boas novas. Boas novas são boas notícias. Antes era muito complicado estar com Deus e agora é extremamente fácil estar com Deus. Então não vamos estranhar a facilidade que é sermos salvos. Amém? É realmente salvo, é muito fácil e é muito prático. Isso são as características básicas do cristianismo. Se alguém te perguntar, isso aqui é o ponto básico. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós e a gente vive dentro do cristianismo e às vezes nem sabemos, nem entendemos aquele famoso cristão não praticante, não é verdade? Isso é uma coisa, meu Deus, que não dá para entender um cristão não praticante. Mas é importante que nós saibamos esses pontos básicos da nossa estrutura de fé. Básico, isso aqui não tem nada de, meu Deus, avançado. Isso é o básico, e quem faz o básico bem feito está pronto para o avançado, não é verdade? Mas será que existe algo além disso? Será que existe algo além? Existe algo mais? Será que existe algo além dessa explicação básica sobre o cristianismo? Será que existe algo mais? Será que existe algo mais? Uau! E hoje o nosso algo mais da série é sobre cristianismo. Vamos falar sobre esse tema que é tão amplo, mas tão simples e maravilhoso de nós vivermos. Amém? Quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, anteriormente àquele versículo, ainda no capítulo 11, só que no versículo 13. Ok? Nós lemos o 26, agora leremos o 13, do 13 ao 18, algo que aconteceu que foi realmente sensacional. Enquanto você abre, eu vou te explicar o contexto desse texto. Ok? O que acontece aqui? Pedro, ele estava viajando até Jerusalém e nesse momento ele encontrou com algumas pessoas que ele chamava de circuncidados, que eram as pessoas que eram da religião da época. Ok? E Pedro estava nessa jornada, nesse caminho junto com essas pessoas, e essas pessoas começaram a indagar Pedro, começaram a questionar Pedro por que Pedro entrava na casa de pessoas não circuncidadas.
Por que ele entrava na casa de pessoas que não faziam parte daquela religião, daquela crença deles? Ou melhor, por que ele conseguia entrar na casa de gentios, como eles chamavam antes, que eram os descrentes daquela época? Como que Pedro entrava e comia com aquele povo? Como ele conseguia compartilhar e ter comunhão com aquelas pessoas? Pedro conta a esses membros do judaísmo, que era a religião da época. Ele começa a contar para eles uma visão que Pedro tinha tido. E depois de contar toda a sua visão, Pedro explica onde essa visão levou ele. E aí nós entramos aqui no capítulo 13, no versículo 13 ao 18 do capítulo 11 de Atos, que diz: E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. Isso aqui, gente, rapidamente eu vou explicar o contexto disso aqui. Quem teve essa visão do anjo, quem enxergou esse anjo, foi um homem, um senhor, e ele enviou os seus servos para buscar Pedro lá na cidade de Jope, que era onde Pedro estava ministrando naquele tempo. E nesse momento, onde esse homem envia esses homens, Pedro já se dispõe a vir com eles. Vamos lá, continuar no versículo 15. E quando comecei a falar, isso aqui já é Pedro na casa do homem, diz: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Isso é o que ele está tratando lá de Atos 2, o momento do Pentecostes, da festa de Pentecostes. 16. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Quem se apaziguou? Aqueles homens que questionavam ele. E glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Uau! Vamos orar juntos? Papai, Deus de misericórdia e de graça, Pai, nos conduz agora dentro da Tua vontade. Nessa série, Pai, que nós temos tanto a expressar sobre Ti, Deus, que temos tanto a descobrir sobre o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ser usado. Deus, usa a minha boca para falar ao Teu povo o que Tu quer que eles escutem, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela honra de estar nesse lugar. Obrigado pela honra de poder ministrar e de servir aos meus irmãos, Deus. Muito obrigado por isso. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que incrível, não? Ali ele pôde enxergar que Deus também, eles puderam enxergar que Deus também deu uma chance para aquele povo, para os gentios. E judeus passaram a olhar gentios não mais como pessoas avulsas, como pessoas perdidas, mas aí então, como pessoas que tinham total condição de se conectar com o Pai. As pessoas de fora também podiam se conectar, eles entenderam isso. Isso é muito incrível. Sabe, o engraçado dessa história é que todos eles estavam sendo conduzidos ao encontro e à transformação daquele homem. Desde Pedro, que saiu da sua casa, saiu de onde estava e seguiu aqueles homens, que pôde ser conduzido por aqueles homens, porque ele ouviu o Espírito Santo dizer que era para ir. E ele foi, naquele lugar, ele tinha um encontro marcado pelo próprio Espírito Santo para que ele fosse transformador, que ele fosse agente de transformação naquela casa. Isso é incrível, isso é muito incrível. Algo mais do cristianismo primeiro, é para você e sua casa. Isso nós aprendemos no texto. No momento em que, no versículo 15, no versículo 14, ele diz: o qual te dirá palavras que salve tu e a tua casa. Ok? Isso é algo que nós vemos muito forte aqui. E o seguinte, para isso temos que entender que a base é a palavra. Ok? O qual te dirá palavras com o que te salves tu e tua casa. O mesmo Pedro
que disse a Jesus em João 6,69, diz o seguinte: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Aqui nós vemos uma coisa muito incrível, uma linha que leva até aquele homem, ok? Até aquele homem que precisava de salvação, aquele homem que era gentil e precisava ser salvo, ok? Nós vemos uma linha. Pedro recebeu e reconheceu as palavras de vida eterna de Jesus. Aquele homem reconheceu que Pedro tinha as palavras de vida eterna. De onde Pedro arranjou essas palavras de vida eterna? De onde Pedro consumiu essa palavra de vida eterna para poder expô-las? Aonde que Pedro encontrou essas palavras? Como diz em João 6,68, Pedro assumindo e reconhecendo que as palavras do Senhor eram as palavras de vida eterna. Nós temos que entender isso. Isso que, Rômulo? Que temos que estar ligados a Jesus e a palavra dele. Tudo que nós podemos alcançar dentro do que Jesus quer para nós, dentro da vontade de Deus, está na palavra de Deus. Sabe? A palavra de Deus, ela é completa e tudo que Deus faz, ele embasa na própria palavra para não deixar que ela se perca, para não deixar que a palavra seja esquecida. Então nós temos que estar atentos à palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor nós teremos a vida eterna. Sabe, no consumirmos essa palavra, sabe, no ingerirmos, no ruminarmos, no enchermos os nossos corpos de vitaminas da palavra do Senhor Jesus, aí sim nós poderemos ter a vida eterna. Essa palavra que ele diz é simplesmente as palavras que o próprio Jesus dizia a Pedro, e lá o próprio Deus revela, o próprio anjo aqui revela aquele homem que Pedro tinha essas palavras que vieram do próprio Jesus. Pedro era ligado a Jesus e por isso ele tinha como transmitir palavras de vida, sabe? Nós queremos que nossa casa seja salva, nós queremos que nossa casa tenha um encontro com Jesus, nós queremos que nossa casa seja conectada com Deus. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa acordar para que você tenha que estar enxertado em Cristo, você precisa entender que você precisa estar conectado 100%. Nós temos um ditado na nossa igreja muito forte que diz o seguinte: nós não somos como um saco de batata, onde as batatas ficam separadas e você consegue definir qual batata é qual, mas nós somos como um purê de batata com o outro e com Cristo, onde nós não sabemos quem é quem. De tão conectados que estamos, de tão espremidos um no outro que estamos. Nós temos que atentar para isso, temos que ser assim com Jesus. Ei, a tua família vai começar a ver mudança em você se você estiver conectado a Jesus, porque quem está em Cristo não consegue ser o mesmo. Quem está em Cristo não consegue não amar. Quem está em Cristo não consegue se negar ao próximo. Ei, quem está em Cristo não consegue não servir. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. E eu preciso que você esteja atento a isso, eu quero chamar a tua atenção para isso. Se você está em Jesus Cristo, você vai ser transformado e com você a sua casa também vai ser. Amém? Temos que entender, isso é básico, isso é um ponto ainda inicial para o além, para o mais, para o algo mais, sabe? Nós temos algo muito grande vindo do coração de Deus. Hoje precisamos entender isso. A minha casa ser conectada à minha salvação depende da palavra a qual eu dou ouvidos. Aquele homem estava sedento por ouvir as palavras que trariam a ele salvação. Aquele homem estava sedento para ouvir o que Pedro tinha a dizer, que traria para ele salvação. Ele precisava disso. Em Jesus, as palavras não são só palavras, eles são algo mais. Que algo mais é esse, Rômulo? São algo mais. As palavras se tornam um canal de salvação, se tornam um instrumento de salvação. E se nós estivermos atentos, com os nossos olhos atentos a isso, os nossos ouvidos atentos a isso, ouvindo, sabe, realmente ingerindo a palavra do Senhor Jesus, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como a nossa casa, seremos salvos. Não tem como. O incrível é que aqui no versículo 16, ele fala no versículo 15, fala o seguinte do texto de Atos 11, fala o seguinte: e quando comecei a falar, isso Pedro falando, né? E quando comecei a falar, uau! Pedro não precisou fazer uma pregação gigante. Pedro não precisou fazer nada demais. Aquele homem já estava avisado que Pedro tinha as palavras de vida eterna. Quando Pedro começou a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo.
como também em nós ao princípio. Uau! Gente, isso é coisa do céu. Isso é incrível. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Quando Pedro começou a falar, ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso pastor Aurélio lhe diz uma coisa: saiam pelo mundo e preguem. Se for preciso, falem. Sabe, porque quando você está enxertado em Jesus Cristo, até a tua palavra transforma, mas as tuas atitudes antes de você falar já muda a vida das pessoas. Já muda a vida das pessoas. E aquele homem já estava condicionado a ser transformado quando teve o encontro com Pedro. Incrível disso temos que entender que a salvação não é só para nós, a salvação é para a nossa casa, o nosso primeiro campo, a nossa primeira missão, sabe? Nós trabalhamos com células e é incrível como as células nos lares, elas mudam famílias são transformadas através dessas células. Sabe, pessoas são mudadas da água para o vinho, pessoas que não se enxertavam no cristianismo, ou em Jesus, ou na videira verdadeira, pessoas que não tinham essa conexão passam a ter, porque estão em Cristo Jesus, abrem as portas da sua casa para receber a palavra, e na palavra elas são cheias do Espírito Santo. Isso nos leva já ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto do algo além no cristianismo é que somos batizados no Espírito Santo. Uau! Uau! Isso é sensacional. Isso é sensacional. Mas para que nós possamos entender onde somos batizados no Espírito Santo, nós precisamos desconstruir algumas coisas que são falácias por aí, ok? Importante saber que houve um algo mais no batismo do Espírito Santo em Pentecoste, mas ele não ficou em Pentecoste. Ele não ficou naquela festa, ele não ficou naquele momento. A palavra de Deus diz lá em Atos 2 que era como línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, e eles falavam em todas as línguas, e pessoas de todos os lugares do mundo conhecido daquela época, puderam ouvir Jesus falando, puderam ouvir a mensagem de Cristo, a palavra que tem poder e vida eterna, e essas pessoas puderam ouvir. Incrível isso, que nós entendemos que isso aqui, esse mover não ficou em Atos 2, não ficou simplesmente em Pentecoste. Quando nós voltamos aqui ao versículo 15, diz o seguinte: quando comecei a falar, Pedro falando, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Que princípio era esse? Esse princípio era Atos 2, esse princípio era o Pentecoste. O batismo no Espírito Santo não ficou naquela sala, não ficou naquela cidade, não ficou naquela data. Entenda, Jesus Cristo continua batizando hoje. Pessoas são batizadas no Espírito Santo de Deus todos os dias, sabe? Em várias horas do dia. Eu quero te falar uma coisa, o batismo no Espírito Santo é para te vivificar, é para te dar poder e autoridade celestial. Você aí que se sente frio, você que tem se sentido frio na fé, frio na tua jornada com Jesus, eu quero te falar uma coisa muito importante. Foca em que Jesus tem um batismo no Espírito para você. Não ficou em Pentecoste, hoje ainda pode acontecer, amém? Glória a Deus por isso, muito bom. Outro ponto que nós precisamos desconstruir é que o batismo no Espírito Santo é uma coisa e falar em línguas estranhas é outra coisa. São duas coisas diferentes, porque línguas são dons. Línguas é um dom, o dom de falar em línguas. Nós temos aí a história de um pastor, amigo do meu pai, que ele conta sempre essa história. E a gente já está cansado de ouvir essa história, mas sempre que ouvimos, ela é muito vivificante para a nossa jornada. E foi o seguinte, o pastor foi pregar lá numa igreja no Japão, e ele tinha que ministrar, e ele era leigo, ele não sabia nem muito bem ler, nem escrever, e ele foi chamado para ministrar porque era realmente um bom pastor, um pastor que fez a sua comunidade crescer, realmente foi relevante onde estava inserido. E o que acontece? Esse homem vai para o Japão. O intérprete começa a interpretar o que ele diz, começa a traduzir o que ele está falando, ele falando em português e o intérprete ministrando também em mandarim, não é verdade? Na língua nativa daquele lugar. O que acontece é que Deus fala ao coração daquele homem, o Espírito Santo vem a ele e diz para ele que o intérprete não está passando realmente como é a mensagem. Ele já tinha percebido a igreja fria e o Espírito Santo pede para que ele mande o intérprete parar, e ele pede para o intérprete parar.
E nesse momento ele é cheio do Espírito Santo e ele começa a falar com aquele povo. Aquele homem que não falava nem a própria língua direito, passa a falar a língua daqueles homens para que eles entendam. Ei, querido, você sabe por que isso aconteceu? Sabe por que lá em Atos 2 isso aconteceu? E por que isso aconteceu também no Japão, na história desse pastor? Você sabe por que aconteceu? Para que todos os povos entendam que Deus não é simplesmente o Deus dos judeus, mas Ele também é o Deus dos gentios, é o Deus dos japoneses, dos brasileiros, o Deus dos americanos. Ele é o Deus de todas as nações, de todos os lugares, dos 4 cantos desse planeta. Jesus é o Senhor, amém? E nós temos que entender que é por isso que Ele se revelou em várias línguas, para que os homens, os gentios, entendessem que o Deus que estava falando não era o Deus dos judeus, mas era o Deus deles, nativo deles. Era aquele Deus forte, de todos os lugares, onipresente. Amém? Glória a Deus. Esses são os 2 pontos que nós precisamos desconstruir. Que o batismo não ficou em Pentecoste e também que línguas é uma coisa e batismo no Espírito Santo é outra. Mas aí fica muito aberto, na verdade. Oxe, então o que é o batismo no Espírito Santo? E o que é, se eu sei agora que línguas é um dom, e o que é o batismo? Incrível a gente analisar isso. O batismo em Pentecoste, nós, como já falamos aqui, eles proclamaram em várias línguas. Eles anunciaram o Evangelho, eles anunciaram a mensagem de Jesus em várias línguas e por isso todos puderam entender. Todos os que estavam naquela região. A festa de Pentecoste trazia muita gente de fora. Era o ápice vamos dizer assim, das festas religiosas daquele lugar e era uma festa muito cativante. As pessoas iam para ouvir, conhecer, ok? Então tinha muita gente de todo canto e as pessoas falaram em línguas. Não foi porque quem é batizado no Espírito Santo fala em línguas, mas simplesmente para que fosse intencional. Intencional. O batismo no Espírito Santo é aquilo que nos mantém todos seguindo na mesma timeline. Nós vemos aqui nos versículos que lemos no começo do capítulo 11, do 13 ao 18, que Deus foi preparando aqueles homens para serem conduzidos pelo um caminho só até que aquele homem, aquele senhor que teve a visão, pudesse ser cheio do Espírito Santo. É ou não é? Nós entendemos que Deus trabalhou para que Pedro fosse e seguisse os homens, para que aquele homem tivesse a visão e mandassem seus homens buscar Pedro lá na cidade onde ele estava. O que nós entendemos disso é que o Espírito Santo ele é aquele que trabalha para que nós estejamos todos inseridos no mesmo propósito. Ele é o que faz com que eu e você estejamos no mesmo propósito. Qual o propósito, pastor? O nosso propósito, querido, é alcançar Teresina, é conquistar essa cidade. E quem são as pessoas que nós queremos? Aquelas que estão lá fora. Aquelas pessoas que estão perdidas, porque o nosso Deus ele não veio buscar os sãos. Ele não veio para salvar simplesmente as pessoas que já estavam sãs. Ele veio para buscar os perdidos, os feridos, que entendem que precisam 100% do nosso Deus, que precisam mais do que tudo, que não tem mais nada a perder e o que tudo que eles podem ter é o nosso Deus. Essas pessoas são as que precisam de serem alcançadas e são essas pessoas que nós queremos alcançar. Ok? Estamos todos juntos nesse mesmo propósito, nesse mesmo coração, nessa mesma fé. Amém? Na história que lemos, todos eles estavam sendo conduzidos ao encontro e à transformação. Amém? Outra coisa, o batismo no Espírito Santo existe para nos tornar intencionais. Queridos, aquele povo não falou em língua de graça. Eles não falaram em línguas simplesmente por falar, sabe, para criar muvuca, para criar confusão. Não. Pelo contrário, aquele povo falou em línguas para gerar discernimento, para que todas as pessoas pudessem entender, todas elas pudessem entender, aqueles que falavam a língua da época e daquela localidade, também como aqueles que não falavam. Sabe, eu imagino que muita gente estava ali simplesmente perdido, simplesmente para aproveitar a festa, simplesmente para poder curtir o momento, vamos dizer assim. Mas Deus tinha um propósito na vida de cada um daqueles homens. Qual era o propósito? Que Jesus fosse conhecido e a mensagem dele chegasse a todos os povos. Amém? E a mensagem dele, assim, chegou a todos os povos. É incrível que lá na frente, no versículo 2 de Atos, nós vemos que os homens se perguntam como eles estão... Eles não são judeus? Como é que eles falam na nossa língua materna? Se eles são judeus, como que eles sabem todas as nossas línguas?
Queridos, aquilo ali foi intencional. Nós temos que entender que o batismo no Espírito Santo existe para nos tornar intencionais. Nós precisamos entender que nós precisamos ser intencionais em tudo que fazemos. Ou você estuda para uma faculdade para poder passar no vestibular simplesmente para passar e não cursar. Você se prepara para isso simplesmente para não cursar o curso que você quer? A formação que você deseja? Não, você faz isso de forma intencional. Você estuda porque você quer passar, seja em lugar A ou local B, você quer ser promovido, você quer chegar lá. Ou seja, isso é intencional. Então, tudo que nós façamos de forma intencional. O batismo no Espírito Santo existe para nos tornar intencionais com relação ao reino. O batismo no Espírito Santo existe para que nós possamos ser tão cheios do Espírito Santo a ponto de que não caiba mais nenhum espaço de nós. A ponto de não caber mais nada em nós além do próprio Espírito. E nós aí, a partir daí, sermos intencionais. A primeira coisa que você quer quando recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é fazer com que pessoas conheçam Jesus assim como você conhece agora. Primeira coisa, gente. Isso é muito forte. As línguas, os dons, as visões, as profecias acontecem de propósito e com propósito. Diga comigo, de propósito, com propósito. Amém. Uau! De propósito e com propósito. Nós temos que ter uma vida alinhada a essa visão de que nós precisamos viver de propósito, com propósito, de forma intencional. Ei, tu quer se relacionar? Se relaciona de forma intencional, sabe? Não se relaciona simplesmente porque quer curtir, simplesmente por um momento, pelo calor dos seus hormônios. Ei, não. Se relaciona de forma intencional. Ei, você quer um trabalho? Estuda para ele de forma intencional, sabe? Faz com que as coisas aconteçam de uma forma que te levem a estar lá. Ei, você quer se aprimorar na palavra de Deus, ei, de forma sistemática, ei, faz isso de forma intencional, busca o estudo, busca o ensino, busca a gente pode te ajudar nisso também, amém? Você precisa fazer tudo de forma intencional, sabe? A tua relação com a tua família, tu quer ter uma relação melhor com os teus pais? Seja intencional, faça tudo em prol disso, sabe? Que tudo que você faça seja para isso. Não adianta de nada você querer ter uma relação melhor com seu pai, você é adolescente, você é jovem. Não adianta de nada você querer ter uma relação melhor com seus pais, ou você que é casado, ter uma relação melhor com seu marido, sua esposa, se você não faz isso de forma intencional, se você se deixa levar pelas chateações, se você se deixa levar simplesmente pelas emoções. Querido, não temos mais tempo para isso. Nós precisamos ser intencionais com o que fazemos. Você quer chegar em algum lugar? Você tem um alvo para alcançar? Trabalhe de forma intencional, tudo que você faz, faça para poder alcançar esse lugar, amém? E isso é o que o Espírito Santo faz conosco, ele nos transforma em pessoas intencionais, sabe? O reino se torna a coisa mais importante do mundo e nós começamos a viver única e exclusivamente para fazer com que isso cresça. Fazer com que isso cresça, ok? Isso acontece. E isso tudo aconteceu, essa questão das línguas e tudo mais, naquele dia, aconteceu para que as pessoas, escuta só isso aqui, para que não houvessem barreiras, para que as barreiras caíssem e Jesus pudesse alcançar todas as nações, sabe? As fronteiras, escuta uma coisa, as fronteiras precisavam ser desbravadas, precisavam ser rompidas para que pessoas pudessem ser alcançadas pela palavra de Jesus. E qual era a maior fronteira? A língua. Já que a palavra é o que dá vida, já que as palavras é o que trazem a vida eterna, a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus, a palavra que tem vida. As pessoas precisavam ouvir e existia uma barreira, uma fronteira entre elas. Qual era essa fronteira? O idioma, a linguagem. E Deus resolveu esse problema porque Deus age de forma intencional, amém? Deus age de forma intencional. Aquilo aconteceu para que não houvessem fronteiras. Isso já nos leva ao nosso terceiro ponto. Não há fronteiras. No algo a mais do cristianismo, não há fronteiras. No algo a mais do servir a Deus, do cristianismo, não há fronteiras. No algo a mais de ser cristão, ei querido, não há fronteiras. Sabe, fixe isso na tua mente, fixe isso no teu coração. Nós vemos lá naquele texto que o povo pôde se conectar com os outros povos de fronteiras distintas, de lugares distintos, de culturas distintas.
porque Deus agiu naquele formato, para que essas pessoas se conectassem, amém? E isso me lembra uma coisa muito que eu lembrei um dia desse. Eu tive a oportunidade de visitar um país e eu fui para uma cidade onde tinha um zoológico nesse lugar. E eu já tinha visitado alguns zoológicos, só que nunca naquele formato. Os zoológicos, geralmente, eu podia chegar perto a ponto de ver o animal. E eu sempre gostei muito de zoológico, sempre gostei demais. Eu acho linda a criação, sabe? A vida daqueles seres. Eu acho muito lindo. E eu tive a oportunidade de ir à Argentina, e na Argentina tem uma cidade chamada Luján, e em Luján tem um zoológico chamado de Zoológico de Luján, que é um reino, mais ou menos assim, que eu posso dizer, é um espaço, um santuário de leões. E é sensacional, é incrível. Tem outros animais também, mas o que mais a gente vê lá são leões, leoas, filhotes de leão, e eu achei aquilo muito incrível. Muito sensacional, sabe? Essa oportunidade que Deus me deu. E nesse lugar você tem a oportunidade de entrar e tocar no animal. Você tem a oportunidade de entrar e você sentir o cheiro do animal de perto, você tocar e ver, e ele vivo, olhando para você, sabe? Rodeando você. É muito sensacional, sabe? Brincando na sua frente. O animal brincando com o treinador na nossa frente assim, e você pega no animal e uau, sensacional. Mas eu não vim aqui falar sobre o quão é legal o que nós fizemos, mas é sobre algo muito maior. Existe algo mais nessa história, fica atento. Amém? Quero chamar a tua atenção para isso. E quando nós entrávamos no espaço, né, existia a proteção, e quando nós íamos entrando no espaço onde podia se conectar com o animal, a gente poderia tocar no animal. Quando nós estávamos entrando, nós víamos que tudo mudava, sabe? Tudo mudava. O habitat é diferente, o cheiro é diferente, a percepção que a gente tem das coisas é diferente, porque a gente fica um pouco apreensivo, a adrenalina lá em cima, então a gente fica um pouco apreensivo vendo as coisas ali de outro jeito, na verdade, um pouco mais cauteloso, cuidadoso. Tudo mudou, tudo mudava, porque antes nós estávamos em calçada, na verdade, e de cimento e concreto, e agora nós estávamos na areia fofa, com muitas palhas no chão. Tudo mudava, tudo mudou quando nós entramos. E isso é uma percepção básica que nós tivemos. Quando nós estávamos lá dentro, eu olhei para fora e eu vi algumas pessoas que não tiveram coragem de entrar. E essas pessoas ficavam olhando. E dava para ver nos olhos dela o quanto elas queriam estar lá dentro, mas existia alguma coisa que prendia elas lá fora. Prendia essas pessoas, que algo dominava, além das grades, dominavam elas. Além da proteção, dominava elas. Algo maior do que elas. Isso é o medo. Estava dominando elas ali atrás, e elas olhavam para dentro. Poxa, não sei para elas, mas para mim era um sonho realizar de poder tocar num leão e poder brincar com ele, poder caminhar ao lado dele. Era um sonho que eu tinha. E eu tive a oportunidade de realizar esse sonho, mas eu via que as pessoas que tinham muito medo, elas não conseguiam realizar esse sonho, elas não atravessavam essa barreira, essa fronteira. Sabe, a fronteira ali era a grade, era a proteção, a grade de proteção. E essas pessoas não atravessavam essa fronteira porque algo maior do que as grades as dominava. Por mais que essas pessoas, olha, entendem só essa chave, por mais que essas pessoas estivessem próximas, por mais que elas estivessem na sensação, ou tiverem a sensação de estarem próximas ali ao sonho delas, não estava acessível àquela experiência. Elas não estavam dando acessibilidade, elas não estavam acessíveis à experiência. Sabe o que isso me fez pensar? Que tem muita gente assim dentro da igreja. Tem muita gente assim dentro e fora da igreja. Pessoas que estão vendo de fora a situação, esse é o perigo das fronteiras. Pessoas que estão vendo de fora a situação, mas não estão experimentando, não estão tendo acesso à experiência de estar com Jesus. Não estão tendo acesso à experiência do Espírito Santo. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Existem promessas e coisas que só vão acontecer na vida daqueles que estão em Cristo e não naqueles que estão assistindo a Cristo. É sobre estar nele, enxertado nele. Amém? É sobre isso.
sabe? Eu vi aquelas pessoas fazendo isso, e isso me fez pensar muito em algumas pessoas que tem dentro das igrejas, sabe? Pessoas que não vêem mudança nenhuma em sua vida, pessoas que estão na igreja há 10, 15 anos e ficam sempre esperando que Deus faça algo, ao invés de passar a fronteira, passar a barreira que impede ela de se conectar realmente, e viram simplesmente espectadores. Espectadores, eu quero te dizer uma coisa: espectador não faz parte do show, querido. Espectador não faz parte da experiência, não faz. Você vai ter uma percepção completamente diferente, sabe? Eu vi de fora, eu estive dentro da grade de proteção e eu sabia a diferença. Eu pude alimentar o animal, eu sabia a diferença entre estar assistindo e estar dentro ali do espaço do animal. O que me fez entender foi que nós muitas vezes fazemos isso com Deus. Quero te dizer uma coisa: Deus tem promessa para aqueles que estão nele e não para apenas as pessoas que assistem. Existe algo mais que ser só espectador, querido. Tá na hora de decidir, tá na hora de assumir a postura, sabe? Realmente assumir a postura dos que estão no caminho, aqueles do caminho, sabe? Somos nós, eu e você. Não vamos simplesmente assistir as pessoas vivendo algo extraordinário. Não vamos simplesmente assistir as pessoas vivendo algo incrível nas suas vidas, algo a mais nas suas vidas, enquanto nós estamos vivendo as mesmices, aquela coisa de ir, sentar no banco e simplesmente ver. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa: Deus tem algo a mais para fazer na tua vida, algo muito forte. Outro ponto sobre a fronteira que nós percebemos, que eu percebi naquele dia, é que a fronteira marca o fim de um ponto e o início de outro. Não é? É o fim de um ponto e o início de outro. Um colega meu teve a oportunidade de ir de carro ao Paraguai e ele me disse que quando você vai chegando no Paraguai é muito diferente. Você vai chegando, as coisas já começam a mudar, a estrada começa a mudar e você atravessa ali aquelas guaritas onde tem os cães do canil da Polícia Federal e as pessoas depenando os carros e procurando alguma coisa, e ele teve a oportunidade de atravessar a ponte e chegar no outro país, e no outro país completamente diferente, sabe? Fronteiras marcam fins de histórias e começo de outras histórias, marcam fim de ciclos e início de outros ciclos. Isso é muito sério sobre as fronteiras. As pessoas nas igrejas estão sempre buscando saber onde é o limite do que podem fazer para não se desviar. Já pararam para pensar nisso? Eu recebo muitas perguntas sobre: pastor, até onde é que eu posso ir? Eu posso beber, eu posso usar drogas, eu posso N coisas, sabe? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, coisas básicas, querido, que se nós estivéssemos atentos à voz de Deus, nós estaríamos vivendo. E pessoas perguntam isso, sabe por quê? E eu super entendo, porque as pessoas precisam saber os seus limites, as pessoas precisam entender qual é o limite que elas têm. Eu quero chegar até aqui, ficar 2 centímetros de me desviar, mas sem perder a promessa que Deus tem pra mim, sabe? E muitas pessoas vivem isso, mas Deus não chamou a gente pra viver na linha da fronteira. Deus nos chamou pra viver além das fronteiras, pra ir além das fronteiras. Ei, Cristo não tá te chamando pra viver na corda bamba do limite de onde você pode ir, onde você pode ficar. Não é isso que Deus quer pra você. Deus quer pra você que você esteja acima do pecado. Deus quer pra você que você esteja acima das potestades, acima dos principados, acima das tentações. Cristo quer pra você tudo isso. Não é sobre o eu posso ou não posso, mas sobre o que Deus me chamou pra viver. E Jesus te chamou pra parecer com Ele, pra ser uma versão dele nessa terra. Viver o cristianismo onde tem algo mais pra você. Amém? Existe algo mais, querido. Existe algo mais. Essa foi a nossa primeira mensagem. E se você sentiu no seu coração que isso falou com você, se você quer tomar uma decisão de não ser mais um espectador, de não ser mais simplesmente alguém que está assistindo, mas alguém agora que está inserido, enxertado, vivendo o extraordinário. E se você quer ser essa pessoa, quero te convidar agora onde você está a fazer uma oração junto comigo. Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego, Pai amado, o meu coração a Ti. Entrego, Pai amado, a minha jornada a Ti. Quero entender e viver contigo, estar enxertado em Ti. Eu para o Senhor e o Senhor para mim. Muito obrigado, Pai, por me receber assim como eu sou no Teu reino e transformar naquilo que Tu quer que eu seja. Muito obrigado por isso.
Pai, me lava com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, Deus, me enche do Espírito Santo, a ponto que não exista mais nada além de ti dentro de mim. Muito obrigado por isso. E você que crê diz amém, 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 querido. Deixa eu te dizer uma coisa, está só começando. Essa série vai realmente ser incrível. E semana que vem eu te espero no auditório do Jockey Class, às 18 horas, sabe? Esteja lá e não esquece, leva mais um. Estamos nessa campanha do Mais Um, onde nós queremos levar pessoas a conhecer Jesus. Amém? E muitas pessoas serão conectadas a Cristo através desse momento, desse projeto, dessa jornada. Você acredita nisso? Uau! Isso é incrível. Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana sensacional, sabe? Fica ligado nas células. As células estão aí bombando, estão crescendo, estão evoluindo, multiplicando e você faz parte dessa história. Não deixe passar. Não deixe ficar para trás. Viva o algo mais. Viva o algo mais dentro do cristianismo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Até a semana que vem.